bem? Sou Felipe, professor da UFMA, psicólogo, e a convite do professor Ítalo Santiroche, eu vou fazer um complemento acerca da minha palestra sobre saúde mental e o Covid. Então, basicamente, eu agradeço por estar falando um pouco mais nesse grande evento, que ele tem como característica de estar ajudando o HU lá na UFMA. Então, hoje vou falar especificamente de um tema bem interessante, causa muita controvérsia também um pouco, que é sobre os aspectos psicossomáticos. É possível nós termos as mesmas manifestações do Covid, só que nós não termos a doença? Sim, é possível, porque é exatamente esse o tema do meu encontro com vocês hoje, que é sobre Covid e seus aspectos psicossomáticos. Então, antes de eu entrar especificamente nesse tema, eu queria falar um pouco sobre o que são aspectos psicossomáticos. A gente vai pegar um pouco da história que fala, por exemplo, lá no século XX, no início da psicologia, ou no início da psiquiatria, nós tínhamos aí pesquisadores como o Franz Alexander e o Karl Jaspers, que eles eram da escola de Chicago. Eles começaram a estudar as manifestações psíquicas que elas apareciam no corpo de pacientes. Então, como é que essas manifestações apareciam? O termo psicossomático ele está vinculado a mente e corpo. É uma perspectiva em que a mente ela codifica informações e ela envia algumas manifestações para o corpo humano, certo? Na evolução da psicologia, nós temos aí o início da psicologia cognitiva. Essas manifestações foram estudadas com muito mais características científicas, certo? Nos Estados Unidos, ali contra o movimento psicanalítico. Então, doenças psicossomáticas, elas apresentam diversas pesquisas. Hoje, diversas pesquisas, elas vêm argumentando e têm muita validade científica. Por exemplo, nós temos aí o efeito placebo, nós temos a gravidez psicológica, que são manifestações que acontecem no corpo, né, e são oriundas da mente. Então, Felipe, como é possível eu apresentar sintomas de doenças, mas eu não estou? É exatamente aí que está a grande dúvida. Por exemplo, quando nós temos uma informação, quando nós temos essa informação, e essa informação ela é codificada, enviada para a mente, o movimento sináptico, o corpo apresenta um conjunto de características que ele vai apresentar e vai manifestar no corpo, certo? O que é que acontece hoje? Hoje nós temos a mídia, nós temos aí diversas manifestações de como o Covid ele se apresenta para nós. Por exemplo, dor de cabeça, febre, garganta inflamada. E automaticamente é comum que a sociedade, por exemplo, tem pessoas próximas de mim que uma garganta um pouco inflamada, consequentemente ela pode ou não ter um pouco de febre. Porém, com as manifestações midiáticas que nós temos no aumento do número de mortes do Covid, o corpo ele acaba recebendo essas informações e fazendo com que nós apresentamos manifestações psíquicas. Para estudar e para entender melhor, nós temos que visualizar aqui o conceito de dor. O conceito de dor ele é extremamente subjetivo e complexo. Aquilo que pode ser muito dolorido para mim, para você pode não ser, porque a dor ela vai apresentar o que nós vamos entender como limiar de dor. O limiar da dor ele é totalmente diferente para cada tipo de indivíduo, certo? A minha resiliência para frio, com certeza, não é tão grande como pessoas que vivem no Polo Norte. Ou seja, a minha manifestação e a minha apresentação num ambiente frio, com certeza vai ser diferente de uma pessoa que está lá. E os eventos psicossomáticos, hoje, essa questão da manifestação da doença,
ela vem acompanhada, como eu falei anteriormente, de algumas perspectivas da mídia. Nós absorvemos essas mensagens e nossa mente muitas vezes nos engana. Felipe, como será então que eu consigo diferenciar realmente o coronavírus, a manifestação dele, e se de fato eu estou doente ou não? Eu acredito que é importante, quando você sentir esses sintomas, você ficar observando e estar em isolamento. Consequentemente, se continuar, você deve procurar uma ajuda urgente de um médico na sua cidade, no seu estado. Se a manifestação ela for psicossomática, qual é a receita ou qual é o manual que a gente pode estar verificando? Passe a pensar, mudar os seus pensamentos, apresentar outros tipos de comportamento, outros tipos de pensamento específico, para que no outro dia, se eles saírem de fato, com certeza você está tendo uma manifestação psicossomática. Está sendo muito comum nessa época de muitas incertezas, muitas dúvidas, de mensagens falsas, as pessoas estarem apresentando sintomas psicossomáticos. Apresenta uma alergia, apresenta ali uma pequena gripe, com certeza ela pode manifestar a ausência de odor, como os médicos vêm relatando, a dificuldade em respirar e, consequentemente, se apresentar um agravamento desse quadro, é coerente que essa pessoa busque ajuda. Porém, o estresse, a quarentena, as manifestações que nós estamos vendo na mídia, elas estão fazendo com que as pessoas apresentem sim esse caráter de medo e podem apresentar esse comportamento de doenças psicossomáticas. Mas pense em positivo, pense em coisas boas, faça comportamentos que você já fazia, tente adequar a novas atividades, que com certeza esses pensamentos psicossomáticos eles podem sair. Caso persista, procure um médico, tente contratar ou falar com algum profissional, psicólogo, psiquiatra, enfim. Então é interessante que a gente perceba que isso é mais comum do que nós... É muito mais comum do que nós pensamos. Todos nós estamos cientes e estamos propensos a adquirir doenças psicossomáticas. As variáveis de estresse, ansiedade, elas podem aumentar essa perspectiva da doença. Eu agradeço, eu acho que o curso está sendo muito bacana, uma pegada científica e de muito enriquecimento. Então, participem do nosso curso, espero que vocês gostem, ok? Forte abraço.